Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estamos dando continuidade ao nosso bloco sobre o estudo de Deus, que é extremamente importante, porque como nós temos visto, a igreja perdeu a noção da grandiosidade de Deus. Nós vimos nos blocos anteriores que Deus é espírito, espírito puro. Ele é indivisível, é simples em seu ser e em todas as suas qualidades. Todas as qualidades de Deus são absolutamente iguais umas às outras. A justiça e a misericórdia, o ódio, o amor, tudo é perfeito em Deus. Nós vimos também que Deus é imutável. Quando nós conseguimos ter essa visão da imutabilidade de Deus, nós passamos a enxergar o relacionamento entre o homem e Deus de uma forma completamente diferente. Deus é imutável. Deus não pode mudar, porque Ele é eterno. E o tempo não existe na eternidade. O tempo foi criado quando Deus fez o mundo. Deus também é autossuficiente. Ele não precisa do mundo e das suas criaturas para se realizar, para ser feliz. Deus, dentro da realidade da Trindade Divina, é perfeitamente feliz e realizado. A criação dos anjos, do mundo, dos seres espirituais, dos homens, são atos de pura misericórdia de Deus, porque Ele é autossuficiente em si mesmo. Nós vimos também que Deus é independente. Ele não depende das ações das suas criaturas para realizar os seus planos. Ele não depende do homem para salvar o homem. Ele não depende do homem para nada. Nem dos anjos, nem do universo, nem das suas criaturas. Ele é completamente independente. E por fim nós vimos o quê? O amor de Deus. O amor de Deus é aquela qualidade pela qual nós costumamos ver a Deus. Mas o amor de Deus é um amor imutável. É um amor que se manifestou já na eternidade. É um amor que é imutável. Se Deus ama uma pessoa, Ele vai amar essa pessoa eternamente. E o amor de Deus manifesta-se como? Manifesta-se no fato de que Ele mandou o seu Filho para morrer em lugar do seu povo e conseguir a redenção desse povo. Esse é o amor de Deus. E nós só conseguimos amar a Deus quando Ele nos ama em primeiro lugar. É o que nos diz o apóstolo João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Hoje nós vamos ver mais uma das qualidades de Deus, que é a onisciência. O que é onisciência? Onisciência é o conhecimento de todas as coisas. Todas as coisas estão presentes na mente de Deus, eternamente, desde o início do mundo até o final do mundo, e depois do final do mundo, na vida do porvir. Deus simplesmente conhece todas as coisas, desde o coração do homem até os confins do universo. Deus sabe o momento exato em que um buraco negro nos confins do universo vai explodir, vai criar uma nova estrela. O conhecimento de Deus é todo abrangente, é completo. Não existe nenhuma coisa que irá acontecer, desde o princípio até o final do mundo, incluindo todas as atitudes dos homens, que Deus não conheça plena e totalmente.
Nós vivemos num planeta que se chama Terra, que gira em torno do Sol, um sistema solar. Esse sistema solar está numa galáxia que se chama Via Láctea. Essa galáxia tem trilhões de estrelas que morrem e nascem a cada instante. O universo tem milhões dessas galáxias com um número de estrelas inimaginável. Se nós passarmos o dia inteiro escrevendo um número, nós não vamos chegar ao número dessas estrelas que existem, existiram e existirão no universo. Mas a Bíblia nos diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Nada é muito grande para o conhecimento de Deus, e nada é muito pequeno para o interesse de Deus. Jesus nos diz que nenhum pardal irá cair sem o consentimento e o conhecimento de Deus, o Pai. Vejamos o que nos diz a Escritura. Salmo 139, capítulos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, Deus conhece todas as coisas. Nós não temos que informar a Deus das coisas que estão acontecendo. Ele conhece todas as coisas. Por isso que o apóstolo nos diz que nós não sabemos orar como convém. Normalmente nós fazemos a nossa oração como se fosse possível mudar os acontecimentos, mudar a mente de Deus. Isso não acontecerá jamais. O homem se adapta a Deus. Deus é imutável. O homem tem que procurar o conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Por isso é que nossas orações têm que ser assistidas pelo Espírito de Deus. O Espírito conduz o cristão em toda a sua vida. Está escrito na Bíblia que o templo do cristão, que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Sem a comunhão do Espírito, nós nada podemos. Nem nas nossas orações, nem nas devoções, nem no louvor, nem na adoração e nem na nossa vida comum. Não podemos fazer nada que agrade a Deus sem a assistência do Espírito Santo. O Espírito nos conduz na oração para orarmos de acordo com a vontade de Deus, que é eterna e imutável. O Filho de Deus vai aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a sua própria vontade, guiado pela Escritura. A Escritura é a luz que Deus colocou nesse mundo, para que nós orientássemos a nossa vida por ela. Vamos ver mais alguma coisa. O Deus único. O Deus único. A Escritura nos diz que há um só Deus, que é o Deus da Bíblia. Outros deuses que se apresentam na imaginação das pessoas, sejam elas religiosas ou não, que não observe todas essas características que nós estamos estudando aqui, não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é esse Deus que está descrito na Bíblia. Esse Deus que é um Deus único, mas que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe outro Deus
além desse Deus. Este é o único Deus. Esse é o Deus único. Vejamos, mais uma vez, o que nos diz a Escritura. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é um verso, como tantos outros na Bíblia, que nos traz a manifestação desse Deus único. Ele é o único Deus, o Deus que está descrito na Bíblia. Não adianta o homem imaginar um Deus de acordo com as suas necessidades psicológicas. Só há um Deus, que é esse Deus, cujos atributos, características e cujo ser nós estamos estudando hoje. Por isso que é muito importante esse conhecimento de Deus. Como diz Agostinho, Senhor, devo antes adorar-te ou antes conhecer-te. Porque sem te conhecer, facilmente incorremos no erro de adorar a outrem. Se você está adorando a outro Deus, o Deus verdadeiro não está recebendo a sua adoração. É importante, repito, que conheçamos a Deus, para que possamos adorá-lo, louvá-lo e nos dirigirmos a Ele da maneira correta. A única forma correta estabelecida no Evangelho e na Bíblia para a adoração de Deus é a seguinte: nós temos que nos dirigir a Deus o Pai, em o nome de Jesus Cristo. Só existe essa forma, só existe um Deus, só existe esse Deus, que é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus único. Vamos ver agora mais uma qualidade de Deus, que é a imutabilidade. Nós vamos reforçar esse estudo da imutabilidade de Deus, porque ele é primário, ele é fundamental para que nos relacionemos corretamente com o Deus da Bíblia. Ele é imutável. Sendo imutável, Deus não tem paixões. Deus não ama sentimentalmente. O amor de Deus, nós já vimos, se manifesta de uma única forma, pelo fato de que Ele mandou o seu Filho para morrer em lugar do seu povo. Esse é o amor de Deus, que se manifesta também na salvação da pessoa, onde Deus coloca na vida dessa pessoa todos os meios conducentes a essa salvação. O homem vai mudando ao longo da vida, mas Deus é imutável. Deus é imutável. É fácil para nós imaginar Deus separando as águas do Mar Vermelho, derrubando os muros de Jericó. Mas as pessoas imaginam que a modernidade acontece contrariando a vontade de Deus. Que Deus não está por trás de um supercomputador, de uma viagem espacial, de uma pesquisa científica. Mas Deus é imutável e conhece todas as coisas ao longo de todo o tempo. Deus está no comando tanto da separação das águas do Mar Vermelho, quanto na construção do computador mais moderno que existe, no desenvolvimento de técnicas, de voos espaciais, de programas de computadores. Todas essas coisas estão na mente de Deus. A modernidade não acontece
contrariando as expectativas e a vontade de Deus, mas acontecem estritamente de acordo com a determinação e a vontade soberana de Deus. Até onde o mundo vai caminhar, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza: até onde o mundo caminhar, ele caminhará estritamente de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é imutável. Nós não podemos imaginar Deus somente lá na antiguidade. Deus comanda o mundo na antiguidade, no presente e no futuro mais remoto possível. Tudo o que acontece nesse mundo acontece pela vontade de Deus. Não somente pela vontade, mas como pela determinação de Deus. O mesmo Deus que dá ao homem a sabedoria para construir um supercomputador é o mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó. Deus é imutável. Deus não muda. Nós, os homens, temos que mudar para conhecer a Deus, para conhecer a vontade de Deus, para nos submetermos à soberania e ao poder de Deus, que conhece todas as coisas e não muda jamais. Vejamos o que nos diz a Escritura. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os filhos de Jacó, a que se refere esse verbo, esse verso, é a igreja de Deus. São todos os cristãos que existem no dia de hoje. Nós só estamos vivos porque Deus é imutável. Todas as leis que regem a natureza e o universo, elas provêm da imutabilidade de Deus. Essas leis são fixas desde o início do mundo. Então a gente sempre pensa em Deus, em Jesus Cristo, daqui para trás. Ah, Jesus me ajudou até aqui, daqui para frente eu tenho que ir por minha conta. Ah, Deus conhece tudo aqui, mas o futuro, sabe lá, e não é assim. O tempo não existe para Deus. As descobertas científicas que vão ocorrer daqui para frente, as comunicações no mundo todo, foram dadas ao homem por Deus. Elas são mantidas pela palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que mantém todas as coisas pela sua palavra. Não são as coisas antigas. As coisas modernas também. As que vão acontecer no futuro também. Hoje você liga o seu computador e com um toque na tecla, você está lá conversando com uma pessoa que vive na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. Isso não é da vontade de Deus? Isto é da vontade de Deus. Isto está dentro dos planos eternos de Deus. É Deus que nos dá todo esse progresso, toda essa modernidade. O homem julga ter descoberto todas essas coisas por si mesmo. Se orgulha disso e se afasta de Deus. Isso não deve acontecer com o cristão. Nós não podemos abominar a internet. A internet tem pornografia? Tem pornografia. Tem política suja? Tem política suja. Mas pela internet nós podemos também divulgar a palavra de Deus. As coisas existem. Cada um usa essas coisas conforme a sua natureza. Se a sua natureza foi transformada por Deus, você vai procurar o caminho de Deus. Na Bíblia, na internet, na TV, no rádio, em qualquer lugar. Todas as coisas provêm de Deus, não apenas as antigas.
mas as novas. E esse Deus não mudou. Ele é o Deus imutável, que determinou todas essas coisas na eternidade. As técnicas cirúrgicas modernas, onde as pessoas pegam uma veia da perna, põe no coração, pegam um pedaço de osso aqui, coloca ali, tudo isso nos é dado por Deus. Deus é antigo, Deus é atual, Deus é moderno, Deus é futuro, é passado, é presente. Assim é a palavra de Deus. Com tudo isso que acontece, a Escritura é o livro mais atual que existe. Porque todas essas descobertas científicas vão se superando. Vão se superando. Uma técnica que hoje é perfeita, daqui 20 anos vai ser ridicularizada. Mas não a Escritura. A palavra de Deus é a única coisa imutável nesse mundo. Por isso que ela é a nossa orientação. Por isso que ela é a nossa orientação. Vejamos novamente o que nos disse Malaquias. Prestemos atenção. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós devemos a nossa manutenção, a nossa vida, a nossa existência, a imutabilidade de Deus, que nos deu leis fixas na natureza. Primavera, verão, outono, inverno, tudo isso é determinado por Deus. Novas técnicas científicas, os voos espaciais, a internet, a possibilidade de comunicação, tudo provém de Deus. E Deus nem é antigo, nem é moderno, Deus é imutável. Daqui a 1000 anos, que o mundo ainda existir, todas as coisas continuam sendo feitas pela determinação divina. Isso é a imutabilidade de Deus. Vejamos mais uma das características de Deus, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus engloba todas as qualidades de Deus, todas as coisas que acontecem no mundo. Deus tem um propósito único para todas as coisas criadas. E esse propósito de Deus não muda jamais. É isso que nós vimos aqui. A antiguidade, os tempos atuais, os tempos futuros, tudo está incluído no propósito único de Deus, que é um propósito determinado na eternidade. Deus é imutável. E o seu propósito engloba tudo isso. Vejamos o que nos diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Além de não mudar em seu ser ou atributos, Deus é imutável em seus planos e propósitos. O que Ele determinou na eternidade, Ele vai executar no tempo. E o que Ele executa no tempo é somente o que Ele determinou na eternidade. Vejamos mais uma vez o que nos diz a Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse propósito imutável de Deus tem que estar presente na vida do cristão, nas orações, no louvor, na adoração. De que forma? O cristão,
aquele crente verdadeiramente convertido, não procura mais o seu propósito, mas procura o propósito de Deus. E nós conhecemos esse propósito de Deus? Conhecemos, pela Escritura. Pela Escritura nós podemos conhecer o propósito de Deus. E amadurecendo a mente no conhecimento de Deus, nós aprendemos a ver todas as coisas dentro de um propósito, dentro de um plano imutável de Deus. Vejamos mais uma vez o que nos diz a Escritura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não conhecemos a mente de Deus, mas o apóstolo Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo. Como que nós temos a mente de Cristo? A Escritura, nos Evangelhos, tudo o que Cristo disse, Ele disse para nossa edificação. Ele disse conforme o propósito de Deus. E nós conhecemos tudo isso pela Escritura. Então, terminando esse nosso bloco a respeito de Deus, meus amigos, nós temos que ter em mente que o propósito de Deus está sendo executado na terra, através das coisas ruins e boas que acontecem. Tudo faz parte desse propósito de Deus. Agora, amigos, oremos. Pai amado, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra e tudo quanto nele se contém, louvado seja o teu nome, pois tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Permita, Pai, que venhamos a glorificá-lo conforme a tua vontade, que possamos dizer, como na oração de Davi: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a entender a sua aliança. Nós buscamos, Pai, a sua aliança. Ilumina as nossas mentes e chama-nos para a tua comunhão. É o que pedimos agradecidos em o nome de teu Filho amado Jesus. Amém.